Esse assassinato foi fruto dessa interação entre dois mundos que não se combinam? Ou existiram outros fatores? Pressão dos pais, educação rígida ou excesso de flexibilidade na educação, interesse na fortuna da família von Richthofen. Do ponto de vista psicológico, esse é um filme riquíssimo e você não pode perder. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Débora Santírio, sou estudante de psicologia e esse é o canal que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde mental. Recentemente, mais precisamente na última sexta-feira, lançou-se o filme mais esperado da história brasileira. Um pouco exagerado, um pouco dramático, né? Esse é um filme baseado em fatos reais. É uma história brasileira que aconteceu no dia 31 de outubro de 2002, então já está perto de completar 20 anos. É uma história que mais parece um roteiro de filme, então pegaram essa história e fizeram 2 filmes baseados nesses fatos reais. Esse vídeo não contém a minha opinião pessoal a respeito desse caso. Eu vou trazer dados de domínio público para que você entenda sobre esse caso e que você entenda como analisar a psicologia atrás desse filme, tá? O sobrenome Richthofen, von Richthofen, porque é um sobrenome alemão, se tornou muito conhecido quando o casal Marisa e Manfred von Richthofen foram assassinados ali em 2002. No primeiro momento, a suspeita ou a denúncia inicial era de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Mas, no ato da perícia, no ato das primeiras investigações, observou-se que tinha uma participação diferente e que possivelmente tinha alguém ali do convívio deles envolvido nisso. A mídia deu muito destaque para esse caso, por quê? Porque a família von Richthofen é uma família de alto padrão, de classe alta, com muito poder aquisitivo, muito influente ali em São Paulo, e era uma família intacta, sabe a família de margarina? Com o casal de filhos perfeito, com as notas perfeitas. Então existem 2 filmes que contam a história desse assassinato. Um é A Menina que Matou os Pais e o outro O Menino que Matou Meus Pais. Por que os nomes são tão parecidos? Porque são 2 versões dos principais suspeitos nesse caso. O filme A Menina que Matou os Pais conta a história da versão contada por Daniel Cravinho, apontado como um dos assassinos. O Menino que Matou os Meus Pais é a versão da mesma história contado pela Suzane von Richthofen. A mídia fala muito sobre a Suzane, principalmente sobre o aspecto da psicopatia. Existem inúmeras reportagens, vários documentários, todas as emissoras de TV já conversaram com ela, porque acredita-se, e isso é o que a mídia traz, que a Suzane é uma das psicopatas mais famosas do país. Se você tiver com medo de assistir esse filme, fica tranquilo que o filme não traz cenas reais. A trama do filme se desenvolve 3 anos e meio antes do dia. Cada um dos personagens principais, a Suzane e o Daniel, eles trazem a sua motivação para o crime e trazem também a sua percepção. E aí que você que está aqui interessado em conhecer sobre psicologia, analisando sobre os filmes, você tem que observar a maneira como cada personagem coloca as situações. Você vai perceber que existem muitas cenas iguais, muitas cenas parecidas, mas muitas destas mesmas cenas têm motivações e explicações diferentes. Um dos filmes, não vou te falar qual para não te encher de spoiler aqui, porque eu já tô coçando para te dar um spoiler. Vai trazer a personagem principal, a Suzane von Richthofen, como uma vítima que apenas obedeceu a um plano maquiavélico do Daniel, que foi apoiado pelo seu irmão Christian Cravinho. O outro filme vai trazer a percepção do Daniel, onde a Suzane arquitetou todo o crime, fez todo o planejamento, trouxe a motivação e convenceu ele a praticar aquele crime, né? Esse é um filme que não foi feito por iniciativa pública. Portanto, nem o Daniel, nem a Suzane, nem nenhum dos envolvidos nessa história estão recebendo nenhuma participação nos lucros, nada. Esse é um filme de iniciativa privada.
Todo o conteúdo do filme é baseado nos autos do processo. E os autos do processo já estão em domínio público, contam na íntegra o relato de cada um deles. Os irmãos Daniel e Christian são de uma família simples, uma família com poder aquisitivo menor. A Suzane era aquela típica patricinha de filme, sabe? Só que na vida real. Porque ela teve acesso às melhores escolas, melhores condições de vida. É uma vida de alto padrão mesmo. A Suzane encontra o Daniel 3 anos e meio antes do crime, quando o seu irmão Andreas von Richthofen está interessado em aulas de aeromodelismo e o Daniel é um instrutor de aeromodelismo. Então, naquela época, um namoro adolescente, do qual os pais não eram muito a favor, mas aí a forma como cada um deles coloca como foi esse início de relacionamento, como esse relacionamento se desenvolveu, qual era o papel de cada um deles no relacionamento, qual era a figura emocional que cada um exercia sobre o outro, é muito interessante, muito interessante. Eu não posso te dar spoiler, não posso falar mais sobre, mas você tem que prestar atenção nesse ponto. A maneira como o Daniel fala sobre a Suzane e a maneira como a Suzane fala sobre o Daniel. Os 3 principais suspeitos foram condenados pela justiça. A Suzane e o Daniel foram condenados a 39 anos de prisão e o Christian Cravinho foi condenado a 38 anos. Acontece que no Brasil existe aquele sistema de progressão de pena, né? Então já aconteceram pedidos por parte dos advogados dos 3 envolvidos para que eles pudessem cumprir a pena com mais flexibilidade, para que começasse o protocolo de reinserção na sociedade. Porém, a Suzane von Richthofen ainda não conseguiu esse benefício. Por quê? Porque existem testes psicológicos que atestam que ela não está apta para o convívio social. Muitos dos relatos da mídia, quando apontam a Suzane como uma psicopata, eles tentam usar esses testes psicológicos, tá? Mas existe uma gama de testes psicológicos que se fazem nesses contextos para alegar sanidade mental, para alegar habilidade de convívio social, enfim. E existem testes psicológicos dos quais a Suzane não foi aprovada, principalmente testes projetivos e de personalidade, e por isso ela ainda não teve direito a essa progressão de pena e permanece presa. E é interessante você entender quais foram as motivações emocionais, psicológicas que a Suzane pontua como razão do crime, as razões psicológicas, emocionais que o Daniel aponta como as razões para o crime, sabe? É muito interessante. Os 2 filmes são complementares, então você precisa assistir os 2 para conseguir enxergar a história como um todo. Os 2 filmes vão falar muito da relação de casal do Daniel e da Suzane. É muito interessante você perceber a manipulação que existe a partir de uma história. Por quê? Por mais que a polícia investigue, por mais que a polícia esteja atenta a todas as pistas, será sempre necessário do testemunho de alguém que viveu aquela situação. O que você precisa observar para fazer uma análise psicológica desse filme mais completa? Você precisa observar estrutura familiar, além da estrutura familiar, como que é o relacionamento familiar, tanto da família do Daniel Cravinho como da família da Suzane. Você precisa observar também aspectos sociais e relacionamento entre classes sociais. Por quê? Em alguns momentos, não vou falar quais, o filme mostra as 2 famílias tentando se relacionar no início desse namoro aí. Então, tem muitas diferenças sociais que foram apontadas por ambos como uma motivação para a posição contrária da família da Suzane a esse namoro. O filme mostra como eram os 2 mundos desses 2 personagens que tentaram interagir entre si e o que aconteceu nessa interação. Esse assassinato foi fruto dessa interação entre 2 mundos que não se combinam? Ou existiram outros fatores? Pressão dos pais, educação rígida ou excesso de flexibilidade na educação, interesse na fortuna da família von Richthofen. Então, do ponto de vista psicológico, esse é um filme riquíssimo e você não pode perder. Esse filme está disponível no streaming da Amazon Prime.
Então a Amazon também tá com promoção agora, porque esse filme tá tipo bombando, muita gente querendo assistir. Então fica aqui a minha indicação para que você faça suas análises psicológicas. Comenta aqui comigo o que você acha. Qual das histórias faz mais sentido? A Suzane, ela é a vítima? Ou será que a Suzane é a mente articuladora que enfeitiçou o Daniel e o Christian para usá-los como instrumento, hein? Esse é um tema cabuloso, principalmente quando se fala sobre psicopatia. Os psicopatas sempre chamam a atenção na mídia, né? Eu espero você para mais um vídeo na semana que vem. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que tenha te ajudado a observar melhor esse filme. E deixa aqui se você ficou com alguma dúvida, queria saber um pouquinho mais sobre os assuntos do filme, tá? Espero você para mais um vídeo na semana que vem. Até mais! Tchau!